Olá, boa noite. Olhamos para elas muitas vezes no descuido diário de quem usa as cidades para as correrias entre uma obrigação e a próxima. Passamos tantas vezes pelos lugares sem lhes guardar a história. Nesta hora, proponho visitar lugares, acontecimentos, datas que os meus convidados transformaram em arte. Ideias, conceitos, projetos traduzidos em matéria. Falamos de escultura e da história que partilhamos com os escultores Hélder Batista e José Simão. Olá aos dois. E muito obrigada por terem aceito este convite, que é também um convite fora de horas. Transformámos o nosso estúdio com a vossa ajuda numa galeria de arte. Daqui a pouco havemos de ver também as outras que não nos cabiam aqui. Mas eu propunha começarmos a conversar sobre a vossa obra naquilo que há de mais pequeno e mais pequeno em tamanho. Mestres, andando nas ruas e nos lugares aí por Portugal, há muitas marcas suas, muitos lugares que, se recorrermos à memória, nos lembramos de si, e se calhar a maior parte dos portugueses não sabem é que andaram a conviver consigo diariamente. É verdade. Tipo de criação. É verdade, tem toda a razão nisso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma escultura que tenho em Oeiras, em que as pessoas passam bem-se do comboio. As pessoas acham muito estranho que a peça esteja voltada para um lado e depois, quando voltam para casa, a peça está voltada para o outro. Estou-me a referir a uma grande peça que são 14 metros de altura, em que tem uma base fixa e tem depois a parte superior que roda e que é e a peça é um galo. Um galo foi para comemorar o 25 de Abril em Oeiras. Porque o galo era simplesmente... Estamos a vê-la agora, mestre. Esta é uma maquete da peça, não é? Isso, o galo é pura e simplesmente porque o galo é o símbolo, do dia, do acontecimento. Não é só o cão que dá a ideia de que alguém estranho está presente. A própria capoeira, o galo, chama a atenção sobre isso. E foi a ideia que me ocorreu. O Presidente da Câmara achou engraçada a peça, simplesmente na sua construção. O engenheiro
mecânico disse que ao seu escultor a peça não pode ficar fixa a parte superior. Temos que a pôr a rodar. Por causa dos ventos. Aquilo tem umas asas que faziam um leme e que depois os ventos davam, introduziam movimento e destruíam a peça. Simplesmente o seu engenheiro queria pôr a peça a rodar como fosse um catavento. Disse: não, seu engenheiro, eu fico muito satisfeito com essa ideia do movimento, mas vai ter cautela, não vamos pôr aquilo a rodar de qualquer maneira. Roda consoante os ventos e fixa-se. E depois torna a rodar para o outro lado, etc. E tanto a peça roda e tal. Ainda hoje existe. E eu muitas vezes acordo a pensar, quando há muita ventania, que aquilo possa sair ao chão. Mas falamos das peças mais pequeninas, daquelas que eu dizia que conviveram connosco, os portugueses. Eu falo destas peças que são as moedas de 1, 5 e 10 escudos. Espero que não voltemos atrás para as usar. E que foram baseadas em rendas portuguesas feitas pelos nossos avós às lareiras. Se as pessoas se lembrarem dessas peças e se estiverem em casa, que as olhem novamente e vão verificar que, de acordo com o valor facial, a frioleira que é feita é diferente de moeda para moeda, de acordo com o seu valor facial. Por outro lado, tem um escudo, que é um escudo bragantino, que teve grandes problemas na aceitação disso, mas que eu gosto mais do escudo bragantino do que o escudo atual, e tem por cima um nó, já reparou, tem por cima um nó, talvez fosse bom que a câmara tentar mostrá-lo. Exato, um nó que eu fui buscar aos Jerónimos, como simbologia do mar, de que nós somos fruidores desse mar, nem sempre totalmente, mas só com as praias e com as bandeiras azuis que entrego agora. E tem, portanto, esse nó, e que é uma coisa para... não é uma coroa, é um símbolo que é português, que existe no monumento português, que são os Jerónimos. E porquê que prefere o escudo bragantino
me dá plasticamente, acabando em bico, na parte de baixo, dá melhor do que fosse aquela parte, digamos, redonda do escudo atual. O José Simão tem também em relação à moeda e ao escudo uma marca com a sua assinatura. Sim, não sei se está a referir à moeda, a última moeda que se cunhou em escudos. Foi uma moeda de 1000 escudos e foi uma moeda comemorativa, portanto, da organização do campeonato da Europa, do Euro 2004. E foi o último escudo cunhado. Foi o último, é uma moeda de 1000 escudos. Foram os últimos escudos cunhados. Portanto, essa moeda circulou. Não essa, porque essa é proof, é para colecionador, mas circularam muitas moedas. E nisso há aqui alguma sintonia aqui com o mestre, porque o mestre foi, digamos, o autor das últimas moedas correntes. E eu depois tive lá, acho que foi um pouco de sorte também ter digamos, sorte, mas não é no sentido de ter acabado com o escudo, mas quer dizer, pelo menos Sorte de ter a oportunidade de fazer moeda. sim, e dela ter na altura teve em risco era para não ser editada, estava tudo pronto, mas depois ainda se conseguiu. E acho que de algum modo fiquei também ligado ao escudo. Escudo. O mestre tem outras moedas que têm histórias por trás, histórias para contar. Eu pedi-lhe, porque já conversámos sobre isso, que começasse precisamente. Não, eu tenho a moeda, já agora que estamos a falar de moeda portuguesa e também ligado ao desporto. Uma vez que vamos aos Jogos Olímpicos de Londres, dizer que a primeira moeda portuguesa, a primeira moeda que a Casa da Moeda pôde executar, ou que o Estado pôde executar, porque a Casa da Moeda executa, mas é a Secretaria do Tesouro, a Secretaria de Estado do Tesouro que autoriza. E a primeira moeda que foi feita foi a moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos de Seul, 1988.
Porquê, porquê que a Casa de Moeda antes não poderia cunhar uma moeda ligada aos Jogos Olímpicos? Porque nunca tinha tido um atleta que tivesse ganho uma prova dos Jogos Olímpicos. Portanto, foi preciso que o Carlos Lopes Exatamente. ganhasse. Nos Jogos Olímpicos anteriores, para depois a Casa da Moeda cunhar. Eu tive a sorte, pegando nas palavras de José Simão, de ser convidado para executar a moeda. Tenho numa fase 5 atletas em esforço, como chegando a uma meta, e do outro lado tenho um escudo português, tenho República Portuguesa, há também o valor facial, são 250 escudos, mas depois tem por trás um cincho, que era uma coisa que se fazia em corda, para encosto dos barcos, para os barcos não ficarem riscados e estragados, tinta particularmente, e esse cincho foi substituído por pneus. Nessa altura era muito mais interessante apanharmos, não sei se tem a oportunidade de ver aqui o cincho Para ver na no moeda detalhe. como era feito. E estas peças, estas moedas têm na produção trabalho feminino. Há pouco teve-me a explicar como é que era. O trabalho feminino é quando se faz, digamos, o polimento do fundo. Aquilo é com um pau de madeira dura e que com grafite passam sobre a superfície, que é o fundo da moeda, que está brilhante, para polir esse fundo. Moeda a moeda. Moeda a moeda. Mas mais difícil de acreditar é que, mas que é verdade, é que sobre a moeda se põe uma películazinha que depois as mulheres vão recortar esse acrílico ou essa película, particularmente no lugar onde se quer manter uma parte que fica fosca. E por isso é desta beleza. Claro que as mulheres trabalham com Um projeto, um desenho básico que é o. Não. É um óculo especial
comercial como se usa os ouribes, e que é muito difícil. Mas, por outro lado, há também uma coisa na Casa Moeda que é, como dizíamos há pouco, que era interessante fazer também lá um programa, que é o fazerem uma punção em que se faz, por exemplo, que se aplica nas peças de ouro, e que é para o contraste, e que isso é feito também com esse óculo, e que são obras de arte autêntica, coisinhas que têm um milímetro de tamanho. Sim, basta ver ao detalhe estas peças. Exatamente, e o cuidado com que fazem isso. Já é este espetáculo. Os senhores vão participar no próximo mês num congresso internacional de escultores que têm trabalhos de medalhística, onde já estiveram e onde já foram galardoados. Já Simão, quer-nos falar-nos um pouco da importância desse encontro, onde chegam a estar mais de 400, sim, 400 artistas representados. Nem todos participam nos trabalhos do Congresso. O Congresso normalmente tem uma exposição, uma grande exposição, onde estão esses trabalhos, tem as conferências, mestre e eu queria fazer uma correção. Essa quantidade de pessoas não são todas artistas. sim. Sim, são colecionadores, são construtores das moedas, ou seja, que têm umas oficinas que estão ligadas às casas das moedas ou não, e muitos participantes, porque gostam, têm os seus amigos artistas e vários artistas. Nós temos uma representação das mais jovens, tendo eu 80 anos. Porquê? Porque levamos uma quantidade de alunos, de maneira geral, de acordo até com o dinheiro que se tem para gastar. E por isso há jovens que há pouco até falávamos que têm bolsas dadas pela Casa da Moeda, dadas pela Gulbenkian e pela própria FIDEM. Pela própria FIDEM. Este ano instituiu 10 bolsas e 2 foram atribuídas para portugueses. Os outros são para outros países. Eu só queria dar um esclarecimento que acho que vale a pena para que certas personalidades portuguesas que têm poder neste país, que
medalhas. A medalha na Europa teve para desaparecer. Ou seja, não lhe darem grande importância. E os congressos, já vamos no 30º segundo, não é? 32º congresso. Mas esteve recentemente connosco o presidente do Congresso da FIDEM, que é a Federação Internacional de Medalhística, que disse que, portanto, a Europa estava muito preocupada com o futuro da medalha, que, aliás, vai ser um dos temas para ser discutido em conjunto, mas que os portugueses tinham inventado uma situação nova, novos materiais, isso deu novas concessões, novas tecnologias, etc, etc, e que se deve o entusiasmo, e que é verdade. Eu fui premiado por 2 vezes com esse tipo de medalhas que nós conseguimos revolucionar, digamos, a forma e a maneira de estar. E de tal modo, se me permite, só eu acabo já, que o museu British, British Museum fez-me um convite aqui há 2 ou 3 anos para eu construir uma medalha para eles venderem, claro, e que me pagaram. E que foi feita nesse processo, quer dizer, usei materiais novos que eles não queriam materiais tradicionais, tecnologias tradicionais, e que eu consegui propor e que eles aceitaram que fizessem com as novas tecnologias. Tem algumas dessas medalhas connosco, das que levou já? Não tenho algumas dessas medalhas do coisa, porque não, as medalhas estão expostas, essas do museu, que eu fiz para o museu, estão expostas na Casa da Moeda. Mas tenho aqui medalhas que foram feitas segundo essa tradição. Ou seja, segundo essas Portugal não novas temos nenhuma noção da importância dos escultores que se dedicam à medalhística, pois não. Da importância. Sim, é uma coisa curiosa, é que nós acabamos por ser melhor reconhecidos lá fora e conhecem-nos, porque somos um grupo grande e, como o mestre já disse, há gente nova e há gente que procura investigar sobre a medalha, sobre os materiais, sobre os processos, e há sempre uma renovação, porque quando há gente nova, não é? Há nova, mas o novo aqui é a cabeça, não é? Porque o mestre tem 80 anos e
certos aspectos acaba por ser mais novo do que muitos, e inclusivamente que eu, mas quer dizer, há uma somos considerados, mas somos considerados pelo trabalho, quer dizer, e pela nossa dedicação à causa, pela paixão que temos pela medalhística. E também pelo ensino, já agora, se me permite, Simão, e pelo ensino que se faz em Portugal da medalhística. E lá fora também, noutros países, como na Roménia ou Bulgária, como é que é? O Bogomil, na Bulgária. Na Bulgária, que é um professor com quem nós conseguimos entrar em contato muitas vezes e que fazem convites e que ele também cá vem para irem os nossos alunos lá e para virem os alunos de cá, etc, etc. Eu passou-me, talvez me recorde daqui a pouco, contar uma história acerca dessa coisa da inovação, porque procurar eles... novos materiais, era do que estávamos a falar. Como? Procurar novos materiais e sim, novos materiais, mas essa ideia dos novos materiais quer dizer, não quer dizer que a medalha estampada, que se faz um cunho, etc., e que esses cunhos são caros, etc. E nós, para evitarmos, nós portugueses, para evitarmos de cunhar uma moeda, uma medalha segundo as técnicas tradicionais, fica muito mais caro do que nós fizermos uma moeda com os novos, uma medalha com os novos materiais. Construída. Que é uma medalha construída. Podemos ver alguns desses exemplos mesmo. Eu mostro porque depois podemos ficar com muito pouco tempo. Eu participo, esta é uma das peças que eu vou ter expostas no congresso, que é em Glasgow, na Escócia, em que uma medalha com movimento. É uma medalha com movimento em que tem um arame farpado, que é sobre o arame farpado e que lhe chama novo amanhecer. E depois que abre e que tem pormenor Detalhes do arame farpado. Sim, do arame farpado. Isto só visto muito em pormenor, e quem tem a possibilidade de ter a peça na mão, para ver de que tudo o que aqui está feito tem uma certa textura que é a própria máquina que faz e que nós podemos orientar segundo o computador. Então, é gravada a laser e é uma gravada a laser, que é pois, porque isto é acrílico negro e que depois com a
cinzas e que lhe dá uma certa beleza plástica, que é aquilo que nos interessa ao fim e ao cabo. Tem aqui outro. E tenho